Então, olá ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio desta que já é a segunda temporada do podcast Procurando o Quê? A ferramenta de comunicação da Escola Superior da Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Elisa Berton-White, sou procuradora do Estado e diretora financeira aqui da escola, que é presidida pela colega doutora Adriana. Aproveite então o nosso 5º episódio e curta o nosso perfil no Spotify e também nos siga no Instagram pelo @exapergs para conferir também as edições da temporada anterior. O primeiro episódio desta nossa segunda temporada tem por objetivo falar do impacto do Código de Processo Civil para o exercício da advocacia pública e também do próprio impacto que a advocacia pública exerceu sobre as normativas que são dispostas no atual Código de Processo Civil, que já completa aí 9 anos de vigência. Para isso, convidamos 2 queridos colegas, Dr. Telmo Lemos Filho, ele é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, já aposentado, ex-presidente e agora atual membro do Conselho Deliberativo da APERGS e também já ocupou o cargo de presidente da ANAP, Associação Nacional dos Procuradores do Estado. Também está aqui conosco o Dr. Paulo Roberto Basso, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, já exerceu diversas funções dentro da APGE, tanto no gabinete, tem uma atuação de destaque na Procuradoria Fiscal e também é diretor executivo da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Dr. Telmo, vamos começar pelo senhor. Primeiro, gostaria de abrir o podcast falando, nessa nossa primeira fase do podcast, falando sobre como a advocacia pública se insere nesse Código de Processo Civil de 2015, o que impactou a atuação da advocacia pública, mais especialmente judicial, mas talvez extrajudicial, e se a advocacia pública também exerceu alguma contribuição para que as normativas que hoje são dispostas estão colocadas da forma que são hoje, e se a advocacia pública exerceu esse papel prévio legislativo na elaboração das normas. Então, queria passar a palavra para ti. Muito obrigado, Elisa. Quero inicialmente saudar a tua condução nos trabalhos, saudar o Dr. Paulo Basso, que me acompanha aqui nesse momento, agradecer o convite da ESAPERGS, na pessoa da doutora Adriana, e para que eu fale sobre isso não é muito difícil, porque, na verdade, acompanhei, fui presidente da Associação dos Procuradores do Estado de 2009 a 2013 e depois fui vice-presidente da Associação Nacional de 2012 a 2017, bem no período em que estava sendo gestado o Código de Processo Civil, e depois vim a ser presidente da Associação Nacional de 2017 a 2020. Então, acompanhei, vamos dizer, bem proximamente a construção, desse texto do CPC. Esse texto do CPC tem uma peculiaridade que é única na história do processo civil brasileiro. É o primeiro texto consolidado, de um código que nem é o Código de Processo Civil, feito no regime democrático. Ou seja, o outro CPC era de 89, nós estávamos em pleno Estado Novo, e o outro 73, nós estávamos em plena ditadura militar. Então, ele se permitiu, essa elaboração do CPC, teve a influência direta de todos os espaços de pressão corporativos, institucionais, que foram sendo desenvolvidos. Ele começou no Senado Federal, teve um texto aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, onde nós incidimos diretamente, com bastante ênfase, e depois ele só voltou para o Senado para fazer uma ratificação praticamente do que estava ali. E qual foi o objetivo da advocacia pública nesse contexto, nesse espaço? O nosso objetivo ali era... Nós fomos uma carreira nova, um espaço novo. Nós fomos ter assento constitucional em 1998, no artigo 132 dos Procuradores do Estado e a Advocacia da União no artigo 131. Então, todos os regramentos, eles não nos viam como algo existente, diferentemente do Ministério Público, que já existia. Então,
a nossa atuação lá foi para consolidar esse espaço constitucional numa norma infraconstitucional que a antiga ela antecedia esse reconhecimento constitucional, né? E essa foi, então, a nossa disputa para que se reconhecesse a advocacia pública como essencial, para que se reconhecesse que o exercício da advocacia pública para a representação dos entes federados, ela é de forma exclusiva, ela é baseada dentro do princípio da unicidade, né? E tudo isso acabou sendo consolidado lá. Tanto que nós, procuradores do Estado, nós temos na construção jurisprudencial do artigo 72 o reconhecimento da unicidade, da exclusividade de todos os espaços de nossa atuação. Então, a nossa atuação naquele momento foi muito incisiva para essa consolidação desse espaço normativo próprio, né? E tivemos, sim, uma atuação direta e tivemos resultados diretos, né? O doutor Paulo vai falar daqui a pouco sobre os resultados mais especificamente, né? Mas o nosso objetivo ali foi trazer para o mundo legal aquilo que nós tínhamos no mundo constitucional, né? Que era o reconhecimento da nossa atuação como advocacia pública e o reconhecimento da advocacia pública como entidade. E de que forma, Thelmo, que se deu essa contribuição? Como é que foi feito? Como é que se chegou no Legislativo? Foi feita alguma comissão? Teve uma representatividade institucional? Como é que se deu esse acesso ao Legislativo para a contribuição da... Na verdade, a instituição ela ficou um pouco afastada do debate, né? À época até o COMPEG não tinha... O COMPEG, para quem não sabe, é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados do Distrito Federal, que é um órgão hoje muito relevante dentro da estrutura, com atuação articulada em Brasília, etc. Mas na época ele não estava ainda com essa dimensão toda. Então a atuação se deu muito em função da atuação corporativa, da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e das associações estaduais. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, à época, eu era presidente da Associação Estadual, criamos um grupo de trabalho, né? E o doutor Paulo compôs o grupo, inclusive, né? E tiramos várias propostas de alteração, né? Que foram protocolizadas, né? Ou seja, as últimas, quem olhar o processo do CPC e olhar as emendas na Câmara dos Deputados, as últimas 40 emendas são todas propostas por esse grupo de trabalho, que foram apresentadas à época do deputado Jerônimo Gergen, se dispôs a apresentar para nós, né? Então, nós acabamos apresentando todas elas. Mas ficou muito no âmbito corporativo, mas a visão que nós tínhamos ali não era corporativa. Então, o que nós tínhamos no CPC de 73? Nós não tínhamos a ideia do órgão de representação. Nós tínhamos a ideia da Fazenda Pública. Volta e meia aparecia Fazenda Pública no texto legal, né? Eu até fiz uma pesquisinha para cá. Eu digo, quantas vezes tem advocacia pública no CPC de 1973? Eu tinha pensado exatamente nessa... Nenhuma. Não tem referência? É zero. Ah, zero. Pode pegar, sim. abaixo o CPC de 1973, pesquisa advocacia pública, você vai ver que achados, zero. A nossa referência era somente constitucional. A nossa referência é constitucional e Fazenda Pública. No CP, se botar Fazenda Pública, aparece. Tanto naquilo que era prerrogativa da Fazenda Pública, efetivamente, né, quanto aquilo que era prerrogativa da representação judicial da Fazenda Pública, que não se confundem, né, são coisas diferentes. Sim. Nessa de 2015, nós temos 12 achados de botar a advocacia pública, se fizer a mesma pesquisa, né? Então, eu concluo disso que a atuação produziu o efeito pretendido, qual seja, de reconhecimento da instituição advocacia pública. Nós temos Fazenda Pública também, no CPC, e nós temos estados, União, municípios, né, em alguns dispositivos. Depende do dispositivo. O dispositivo é direcionado para a atuação do representante, é a advocacia pública. O dispositivo é adicionado para a Fazenda como erário público mesmo, é a Fazenda Pública. O dispositivo é adicionado para os estados, para os municípios, para a organização institucional, é estados, municípios, Distrito Federal, União.
Isso, o objetivo disso, e foi trabalhado também lá, era vamos dizer, clarear os conceitos e separar botar cada um dentro do seu próprio espaço, efetivamente. Então, quando ele fala que tem que estabelecer câmaras de conciliação, ele diz que é os estados que tem que fazer isso. Quando ele vai falar lá sobre a questão que envolve tributo no processo de inventário, ele bota a fazenda pública ser intimada. Quando ele vai falar do prazo processual ou da citação dos entes, ele fala advocacia pública. Ou seja, ele separou, né, quem é quem dentro do processo, quem está fazendo o que aqui dentro. Né? E isso eu acho que foi um trabalho muito importante que consolidou a advocacia pública em nível infraconstitucional. Porque constitucionalmente nós já tínhamos no artigo 131 e 132. Né? E os 131 e 132 são lá de 1988. Né? Mas o nome advocacia pública na Constituição não entrou em 1988. O nome advocacia pública na Constituição entrou na emenda constitucional de 1998. Quando aí sim aquela seção ficou intitulada como advocacia pública. E isso, de uma forma ou de outra, do ponto de vista da nossa atuação, nós queríamos irradiar para todo o sistema, porque o sistema não conversava com esse texto. Quer dizer, diferentemente do Ministério Público, da magistratura, o sistema já conversava com esses conceitos. E com a advocacia pública ele não conversava. Então, o CPC foi uma oportunidade de ouro que nós tivemos para fazer com que isso fosse efetivamente materializado, né? E eu acho que aí é uma avaliação que eu faço, né? E eu acho que nós conseguimos, porque nós conseguimos ter um título próprio, aliás, proposta de emenda nossa, né? Produzida aqui no Rio Grande do Sul, nesse trabalho da Procuradoria-Geral do Estado e da Associação dos Procuradores, né? E acabou se produzindo o resultado que se imaginava, e isso se irradiou para as outras legislações que vieram depois. Hoje não se indaga mais isso. Hoje se fala advocacia pública mesmo como algo com reconhecimento constitucional e com reconhecimento infraconstitucional. Sim, é interessante que são contribuições de quem já atuava na prática, identificava quais eram talvez os gargalos de representação, né, da advocacia pública e conseguiu trazer uma leitura mais efetiva para o legislador e normatizar isso no novo código. Então, um belo trabalho, né, que o nosso colega Dr. Paulo também participou, como foi referido aqui. Então, queremos ouvir de ti, Paulo, o que tens a dizer dessa etapa. A gente está falando um pouco da etapa prévia, né, da formatação do código, da participação que a advocacia pública teve, e quais que foram esses primeiros impactos da nova normativa na atuação da advocacia pública. Muito bem. Primeiramente, eu quero também cumprimentar a Elisa e dizer da alegria de estar participando desse podcast com a condução dela, especialmente ao lado do Dr. Telmo Lemos Filho, que, como deu para perceber da fala anterior, ele tem um acúmulo e uma participação muito grande no resultado produzido no CPC de 2015 em relação à advocacia pública. E eu quero agradecer essa participação pelo convite feito pela presidente da ESAPERGS, procuradora Adriana Kuhn, que, aliás, está nos prestigiando aqui no estúdio e assistindo a este episódio. Como bem disse o Telmo, o conceito no modelo atual de advocacia pública veio com a Constituição de 88, aí, na forma da emenda que ele referiu. Então, no ano de 2011, quando estava em tramitação o Código de Processo Civil, foi criada uma comissão da APERGS, na época presidida pelo Dr. Telmo, com a participação, e eu quero fazer este resgate, de procuradores do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que se dedicaram durante muitas reuniões a produzir propostas de emenda ao projeto que, à época, então, tramitava em 2011. E isso foi feito numa entrega formal ao, então, deputado Jerônimo Gorgen, que era um dos
correlatores do CPC, se apresentou essa proposta. E como disse o doutor Telmo, naquele momento, aquele projeto tinha a conformação das funções essenciais da Justiça apenas contemplando o Ministério Público num título próprio, assim como era no Código de 73. E aí, então, se propôs ali agregar um título para replicar a mesma situação posta na Constituição Federal, onde as funções essenciais da Justiça têm um tratamento próprio lá, tanto a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público. E foi o que aconteceu. E é importante e interessante ver, né, doutor Telmo, como aquela proposta minutada à época lá por nós, ela está retratada exatamente como nós apresentamos, de modo que dá para se dizer que o trabalho produziu resultados e ele encontrou eco porque tinha assento constitucional para que aquela disposição fosse ali colocada. Então, a Advocacia Pública passou a compor o título 6 do livro 3 do CPC, nos artigos 182 a 184, e ali também constou num título o Ministério Público e a Defensoria Pública. E, como disse o doutor Telmo, o CPC de 73 tinha ali o conceito de fazenda pública, e a grande oportunidade que se produziu era de trazer o conceito de advocacia pública. Então, várias das sugestões apresentadas foram, de fato, concretizadas. E eu me permito aqui relembrar, né, o artigo 182, que agora expressamente assentou no CPC que incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. E pensando até numa situação que tinha do Rio Grande do Sul aqui, que em alguns estados as fundações públicas e as autarquias eram representadas pela própria Procuradoria. Outros estados eram representados por quem a lei designasse. Caso aqui do Rio Grande do Sul, em que a Procuradoria representava as autarquias por imposição legal e também algumas fundações públicas. Então, se colocou uma proposta de que houvesse uma previsão específica para a representação pela advocacia pública das autarquias e fundações em que a lei assim designasse. E isso constou no artigo 75, inciso 4º, que serão representados em juízo ativo e passivamente a autarquia, a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. Essa é uma proposta que saiu deste grupo de trabalho e foi incorporada ali. E a partir até da prática que nós, todos advogados públicos, tínhamos na época, nós também conseguimos, neste artigo 75, propor uma regra que envolvia a possibilidade de troca de atuação entre procuradorias, de força de trabalho, que já se usava mediante convênios, por exemplo, a necessidade... Hoje, com o processo eletrônico, nem é tão necessário, sim, mas antes, naquela época, eram os processos físicos e tinha que, às vezes, haver deslocamentos de um procurador de um estado para atender uma demanda em outro estado. Mas hoje isso ainda prevalece, por exemplo, as audiências que têm que ser presenciais em algumas situações. Então, no artigo 75 foi agregado o parágrafo 4º que diz: os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Isso foi também uma consolidação de uma prática já que as procuradorias exercitavam. E digo que será de grande utilidade agora na reforma tributária, porque, diferente do que é hoje, onde o ICMS é um imposto estadual, cada estado tem a sua legislação, o IBS passará a ser um imposto nacional e com a cobrança no destino. Ainda a lei complementar vai definir as competências, mas seguramente haverá muita necessidade dessa interação entre procuradorias,
um procurador atuando em benefício de outro estado e assim por diante. A regra processual atual já vai auxiliar até nesse sentido. E também houve uma preocupação na época em fazer referências no Código de Processo Civil de situações que a experiência prática lidava assim, da atuação do Estado. Aí que vieram algumas regras, por exemplo, de o ajuizamento das execuções fiscais não tinha uma regra clara de competência. Então, agora foi firmado no artigo 46, parágrafo 5º, que a execução pode ser proposta no domicílio do réu, na residência ou lugar onde for encontrado, em qualquer lugar. E também foi definida que não havia, porque havia muita discussão no Código 73, quando alguém demandava o Estado. Qual é o local para demandar o Estado? Então, se sustentava, né, porque era a capital do Estado onde tem a sede administrativa do governo. E aí as ações ajuizadas, às vezes, no interior e em outros locais, eram suscitadas exceções de incompetência. E isso gerava muita discussão. E com o avanço, né, das demandas, era necessário que as partes pudessem ajuizar a ação lá do seu lugar, da onde residiam. Então, também no artigo 52 foi firmada ali a competência para ajuizar ações em qualquer lugar, em qualquer cidade onde residir o autor, e assim como o Estado também podendo propor as ações aí sim onde é o domicílio do réu. E é interessante que esses dois artigos, como nós pensamos e foram acolhidos de acordo com a proposta, eles foram objetos de ADIM, que agora em 2023 foi julgada e deu uma interpretação conforme a Constituição para restringir que então o ajuizamento de execuções fiscais o Estado pode fazer, não precisa ser na sede do domicílio do réu em outro Estado, desde que ele tenha estabelecimento no âmbito deste Estado, pode fazê-lo. Assim como o autor da ação não pode ajuizar de qualquer lugar do país, como estava na regra. Ele pode ajuizar de qualquer lugar em uma comarca situada no Estado. Isso que a DIN deu essa interpretação restritiva. Outras questões assim que houve avanço. A intimação pessoal. Hoje, para nós, parece um elemento comum, mas não era assim. A intimação dos procuradores era por intimação no Diário Oficial, como qualquer advogado, exigia uma superestrutura das advocacias públicas de pesquisar as intimações. A intimação pessoal era apenas da execução fiscal. Essa regra, aqui no âmbito dos dispositivos da advocacia pública, foi introduzida para que toda intimação envolvendo o poder, a fazenda pública, em representação judicial, seja mediante intimação pessoal e também os dispositivos que cuidam da advocacia pública referem que deve ser em nome do órgão de representação judicial. Então, hoje, nos processos eletrônicos, lá não é um procurador cadastrado, é a representação judicial que está ali cadastrado para receber as intimações. E também foi uma inovação proposta ali por esse duplo grupo de trabalho. E tinha-se também o cuidado de preservar as prerrogativas até então existentes, que, por exemplo, os prazos especiais da Fazenda Pública. Então, teve uma modificação nesse sentido. O CPC ele trouxe a contagem do prazo em dias úteis, que não era anteriormente, mas aí trouxe uma pequena restrição. Antes, o prazo da advocacia pública era em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Aí, o novo CPC reduziu para o prazo em dobro, tanto para contestar, quanto para recorrer, quanto para contrarrazoar, mas com o prazo contado em dias úteis. Então, esses foram prerrogativas que na época, né, Thelmo, havia um grande debate da advocacia privada para que se igualasse a situação. E também foi uma defesa de manter a situação especial da Fazenda Pública no sentido de ter a condição de ter os prazos em dobro. E um outro trabalho muito forte feito pela ANAP, pelas corporações, que se consolidou foi o artigo 85, parágrafo 19, que garantiu aos advogados públicos a percepção dos honorários de sucumbência. Então, hoje é uma regra processual que está ali consolidada e casada com aquela que é também do parágrafo, um dos parágrafos lá do 85, que
vedou a compensação de honorários, porque no CPC anterior o entendimento permitia que, havendo honorários em favor do autor e honorário em favor do réus, era permitida a compensação. Como os honorários são direito do advogado, hoje o CPC expressamente ali proíbe essa compensação. E ainda sobre os honorários, o novo CPC, e foi uma demanda também desse grupo de trabalho, previa uma fixa, porque as causas envolvendo o poder público eram, às vezes, de natureza muito elevada e geravam sucumbências quando o poder público perdia ação muito elevadas. Então, foi previsto ali no artigo 85 também o escalonamento dos honorários, de modo a que a Fazenda Pública, de acordo com a condenação, tivesse um percentual, é uma regra regressiva. Quanto maior a condenação, menor o percentual de honorários. Então, é por faixas. Se na primeira faixa, eu tenho aqui anotado, é de 10% a 20%, na segunda de 5% a 8% e a terceira de 1% a 5%. Não tenho bem agora presente aqui. Mas tem esse escalonamento. Então, essas foram regras, assim, que não estão por acaso no CPC, foram frutos do trabalho, da afirmação da advocacia pública, que agora está ali devidamente assentada, e também de algumas regras que facilitaram, né, a atuação do advogado público. Como eu disse antes, a intimação pessoal, a garantia dos prazos especiais para a prática de atos processuais. Então, numa síntese, assim, nessa primeira fala, eu destaco que o resultado desse grupo de trabalho, assim, coordenado na época aqui pela Associação do Rio Grande do Sul, com a participação da PGE do Rio Grande do Sul e lá junto à ANAP, produziu muitos resultados concretos e afirmaram a advocacia pública e também fizeram valer, assim, as prerrogativas da Fazenda Pública, que são muito importantes porque elas não são a favor dos advogados públicos, elas são a favor da sociedade, na última análise. Ótimo, excelente resgate. E até é interessante quando a gente fala, né, até encerrando, como a tua fala encerrou, Paulo, a gente fala prerrogativas da advocacia pública, parece que é algo que é talvez uma prevalência ou que é uma prerrogativa em detrimento da outra parte que é privada, mas quando a gente quer falar de prerrogativas, é de uma atuação mais possível e até mais em prol do interesse público se não houvesse essas regras, né? Inclusive até esse comentário que tu trouxe da competência territorial, ela era até, a atuação da advocacia pública seria até mais difícil. Exato. Mas ainda assim foi pensado nessa facilidade de acesso ao Poder Judiciário, Isso. de poder ajuizar a ação de qualquer lugar e que acabou sendo modificada pela DIN. Então não se pensou numa questão pessoal de advogados públicos, mas sim numa atuação mais em prol da defesa da sociedade, que é o papel da advocacia pública, né? Acho que era esse o pano de fundo, né, de todas essas modificações que foram inseridas. Exatamente, Elisa. Exatamente. E, na verdade, até aproveitando, Elisa, acho que não está muito no nosso script eu vou fazer uma outra intervenção, mas vou fazer sem script. Claro. Mesmo. Na verdade, verificamos, por exemplo, essa questão eu sempre registro isso porque eu acho que ele tem um significado. Essa questão que envolve a intimação pessoal, ela hoje, ela está para nós no artigo 183, parágrafo 1º, né, para nós advogados públicos. E a intimação pessoal do Ministério Público, que já tinha intimação pessoal antes, é remissiva ao nosso dispositivo. Ou seja, é interessante isso, a do Ministério Público está expresso. O Ministério Público usará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Se tu pegar o 183, parágrafo 1º, é exatamente o que prevê que a advocacia pública será intimada de modo pessoal. Então, assim, e a mesma coisa, também dialogando com o que o Paulo falou, a mesma coisa lá na questão que envolve os honorários. O CPC, como eu disse, ele começou a tramitar no Senado Federal, uma proposta do senador José Sarney, à época, e com um grupo de trabalho presidido pelo ministro Fux, que fez o primeiro texto, o presidente Sarney apresentou, e o Senado aprovou um texto. Nada disso estava no texto do Senado.
esse texto veio para a Câmara e na Câmara, sim, todos esses dispositivos foram incluídos. Né? Então, a nossa atuação na Câmara, porque o processo legislativo ele tem a casa iniciadora, que é o Senado, depois vai para a casa revisora, no caso foi o Senado, porque começou por lá, né? Vai para a casa revisora e retorna para a iniciadora. E quando retorna para a iniciadora, quando há mudança, óbvio, né? Quando retorna para a iniciadora tem duas opções. Ou ela rejeita tudo que foi feito na casa revisora e mantém o texto original. Por isso que a gente tem uma ilusão de que para fazer uma lei as duas casas têm que ter votado a mesma coisa. Não, a casa iniciadora é quem tem o comando do processo legislativo. Né? Isso em projeto de lei, óbvio, diferente de emenda constitucional. Então, quando voltou para o Senado, a nossa disputa foi pura e exclusivamente não deixar o Senado rejeitar tudo aquilo que nós tínhamos feito na Câmara. Né? O próprio artigo 85, com o escalonamento quando a Fazenda Pública é vencida, e o próprio parágrafo 19 do artigo 85, que trata dos honorários de sucumbência para a advocacia, foram tudo objeto de inclusão na Câmara dos Deputados. Né? Então, a importância que teve dessa atuação na Câmara, que é um espaço mais fácil de se atuar, em que pese ter muito mais gente, 513, enquanto que no outro tem 81, no Senado Federal, né? Ele é muito mais sensível à demanda social. Né? Então foi só para fazer esse registro que eu achei interessante. Tá certo, acho que a gente conseguiu passar aí para os nossos ouvintes de como, em especial, a PGE do Rio Grande do Sul teve essa participação ativa na elaboração do Código de Processo Civil e até revelando uma das facetas da advocacia pública, né? Tá certo que o tema aqui hoje é processo e a atuação da advocacia pública nos processos judiciais, mas a gente consegue perceber que a gente também atua em outras esferas, né? Seja na própria esfera pública, política, do executivo, e seja também na etapa de elaborações de leis, né, que interessam a sociedade, interessam a fazenda pública, né, interessam, enfim, a coletividade como um todo. Então, muito bacana a oportunidade que a escola está nos dando aqui de deixar registrado, né, essa atuação da PGE do Rio Grande do Sul, em conjunto com demais colegas de outras procuradorias, na formatação do atual Código de Processo Civil. Então, a gente encerra aqui o primeiro bloco, vamos por um pequeno intervalo e voltamos para falar de temas um pouco mais específicos sobre o Código de 2015. Então, estamos de volta aqui nesse segundo bloco do primeiro episódio da temporada de 2024 dos Spotifys, que estão sendo produzidos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a ESAPERGS, uma série de programas, né, que vocês nos ouvem ou nos assistem para trazer temas de interesse da advocacia pública, temas jurídicos e temas de interesse da sociedade em geral. Eu estou aqui, meu nome é Elisa Ait, para quem ainda não me conhece, eu estou aqui com os colegas Thelmo Lemos Filho e Paulo Basso, e a gente está falando sobre o papel da advocacia pública no novo Código de Processo Civil, os impactos, né, que o novo Código trouxe para a advocacia pública e também como a própria advocacia pública impactou na normativa do atual Código. Nesse segundo bloco, a gente pensou, então, em trazer alguns temas de interesse, de reflexão, que a nova normativa do Código trouxe na atuação da advocacia pública. E aí eu vou começar aqui conversando com o Paulo Basso. Ele vai nos trazer um tema que é de interesse para quem atua em processo judicial, seja advogado público ou não, que trata dos recursos e da prevalência das decisões dos tribunais superiores, né, trazendo aí a questão da estabilidade e da segurança jurídica das decisões judiciais. Então, Paulo Basso, te convido a trazer aí a reflexão para nós. Muito bem. Não, Elisa, o Código de Processo Civil de 2015, que teve a sua vigência a partir de 2016, 16 de março de 2016, ele é um instrumento normativo, assim, inovador, porque ele veio também afirmar os valores da Constituição de 88, porque o Código anterior era anterior a esta Constituição. E tanto é que ele dedicou no livro 1 um capítulo próprio ali para afirmar as normas fundamentais de aplicação do processo civil. É onde ele estabelece ali, desde do artigo 1º, os valores da Constituição, o objetivo do Código de dar a solução integral de mérito
incluída a atividade satisfativa no artigo 4º. No artigo 5º, ele lança ali uma proposição do comportamento de boa-fé dos agentes participantes do processo. No artigo 6º, ele estabelece o dever cooperativo entre as partes para que o processo tenha uma solução de mérito justa e efetiva. E também um dispositivo que eu destaco, que é o artigo 10º, que é aquele em que o juiz não deve decidir nem de ofício, nas hipóteses cabíveis, sobre um argumento que as partes não tenham previamente debatido. Seria o princípio da não surpresa. Uhum. Então, o Código ele traz inúmeras inovações e ele visa justamente alcançar aquilo que é o mais esperado pela sociedade. Porque toda vez que o judiciário é provocado, o juiz vai produzir uma decisão, que é um instrumento, nada mais, nada menos, de pacificação social. Porque é incumbido o Poder Judicial, nas situações de litígio, de dar a palavra final. Ou seja, seria a palavra pacificadora. E sempre havia uma crítica que ainda nos dias atuais existe, mas o Código ele trouxe diversos instrumentos para diminuir essas intercorrências, é que as decisões judiciais, às vezes, elas não tinham uma certa uniformidade, uma previsibilidade, porque os tribunais decidiam de forma diferente, às vezes em câmaras, turmas, e a jurisprudência ela não era um garantidor de segurança jurídica e de isonomia entre as partes. Então, o Código ele procurou trazer regras para definir padrões decisórios, ou seja, que houvesse uma estabilidade das decisões, tanto para orientar os juízes nos julgamentos singulares, quanto os tribunais inferiores, e também para definir os comportamentos extras processuais da própria sociedade. Ela ter clareza daquilo que não é norma legislada, mas porque a norma legislada, às vezes, ela é interpretada de um modo diferente, e então as decisões judiciais também elas orientam o padrão de comportamento da sociedade. Então as decisões elas têm esse papel. E o Código de 2015, 2016, ele traz essa regulamentação ali nos seus artigos 926 e 927, que vale a pena até destacar, né? O 926 ele refere aos tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, ou seja, com o sentido de dar segurança jurídica, isonomia para as partes, cidadãos que vão ter aquela mesma demanda apreciada para que ela tenha a mesma solução, e também diminuir os recursos. Se a jurisprudência é estável, desestimula os recursos. E isso me fez lembrar que a própria disciplina dos honorários ela trouxe um elemento de oneração para a parte que recorre e tem o seu recurso desprovido. Ou seja, são chamados honorários recursais. Então, a parte que é vencida ela tem aumentado o seu ônus de sucumbência. E então o 926 ele indica esse caráter uniformizador e estável das decisões. O 927 ele refere, né, que os juízes e os tribunais, e aí é onde que vem a ideia de dar uma estabilidade nas decisões, coisa que não havia no Código 73, cujas decisões eram precedentes, mas não eram vinculantes. Então, agora o 927 vem e afirma que as decisões, aliás, os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado, que é basicamente aquelas decisões tomadas em ações diretas de inconstitucionalidade. No inciso 2º, os enunciados de súmula vinculante, que é uma situação que veio lá na Constituição de 88, ainda através da Emenda Constitucional 45 de 2004, que introduziu lá na Constituição de 88 já as súmulas vinculantes. Então, elas foram reafirmadas aqui no CPC. E no inciso 3º, os acordos proferidos em incidentes de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, extraordinário e especial repetitivos. Eu vou me focar um pouquinho nisso, porque eu acho que aqui
onde que houve um espaço assim e que envolve normalmente as relações de consumo de massa e as relações dos cidadãos com o poder público. Então, esses dois instrumentos, que é o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivos, eles são muito úteis para diminuir o ajuizamento de ações que são repetidas, né? O incidente de assunção de competência ele tem um caráter mais restritivo. Ele não está relacionado necessariamente com repetições de ações, mas sim ele tem por objetivo enfrentar aquelas questões de direito que têm uma grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos. Às vezes até vou trazer para a minha área, que eu atuo na Procuradoria Fiscal, uma relação de tributação que envolve poucas empresas, pouca concorrência, mas que não tem repetição de ações, mas grande repercussão social. E as câmaras, às vezes, dão soluções diferentes, porque o que é mais importante na relação de tributação? Que todos os tribuintes tenham a mesma interpretação sobre aquela regra tributária, para que tenham a mesma carga tributária. Porque se um tiver uma decisão judicial que diz de uma forma e outro de outra, pode gerar uma relação de desequilíbrio concorrencial. Então, o instrumento da assunção de competência, quando há um conflito de entendimento entre as câmaras, e pode parecer que isso não existe, mas existe e muito. Às vezes uma câmara decide, interpretando aquela regra num sentido, em favor, por exemplo, do entendimento do contribuinte, e a outra câmara, do mesmo grupo, entende de forma diametralmente oposta em favor da fazenda pública. Aí ficam duas regras para empresas que concorrem na mesma atividade econômica com interpretação diferente. Uma forma de solucionar isso é o incidente de assunção de competência, que aí, uma vez julgado, de acordo com o iter próprio, o acórdão proferido em ação de competência vincula todos os juízes e órgãos fracionários daquele tribunal. Ou seja, a partir dessa decisão, todos os juízes e também os órgãos julgadores deverão seguir a mesma diretriz. Essa mesma situação ela é possível de ser alcançada no incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí sim, o incidente ele tem aplicação no caso de repetições de processos com controvérsias que têm a mesma questão de direito, né? Então, esses processos que poderiam implicar em ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, por ter multiplicidade de ações e com decisões diversas, é possível, então, o ajuizamento dessa ação, desse incidente, aliás, a utilização desse incidente para dar segurança jurídica e estabilidade àquele tipo de demanda, e ela também porta um caráter vinculante. Uma vez adotado, terá que ser seguido por todos os juízes e tribunais. Então, esse é um espaço assim que eu reputo muito importante, porque a morosidade, às vezes, apregoada ao Poder Judiciário, tem muito a ver com a diversidade de ações, o ajuizamento de ações de massa. E esses incidentes, assim como o julgamento dos recursos especiais repetitivos, quando é eleito um recurso que há repetição daquele recurso na mesma demanda, ele permite que, em nível nacional, os processos sejam suspensos até que aquela solução do STJ, estou falando de recurso especial, seja adotada e depois, no âmbito dos tribunais locais, ela é replicada. E aí me refiro, então, nesse caso, à diminuição de recursos, porque aí, antes a parte para buscar aquela solução teria que ir ao STJ. Assim, ela vai ter a solução no âmbito do tribunal local que vai através das suas vice-presidências, ele pode, havendo o recurso das partes especial, devolver ao órgão julgador de origem para que faça o rejulgamento e a adequação àquele entendimento adotado no repetitivo. É o mesmo que acontece no recurso especial quando do julgamento de temas com repercussão geral. O extraordinário. O extraordinário, isso mesmo. Aí acontece a mesma situação.
Então, para que eu não monopolize aqui a fala, eu ficaria por aí, assim, para destacar como esses instrumentos, como o Código de Processo Civil ele foi inovador e ele propõe regras, assim, para que haja uma diminuição de ações e também de recursos. Se o resultado está sendo alcançado, ainda nós estamos com 9 anos de vigência do Sim. Código. Eu observo que os instrumentos têm sido utilizados, mas é evidente que precisam ainda ser aperfeiçoados. Nós estamos avançando. Uhum. Ótimo, Paulo, ótimas contribuições e, de fato, essa questão dos precedentes, ela é bastante inovadora, ela até tem inspiração na legislação estrangeira, né? Muito embora aqui no Brasil a gente tenha essa tradição do civil law e da codificação, acho que a gente viu na prática que não funciona, né? Da total liberdade, né? Para aquele jargão máximo de cada juiz, cada cabeça uma sentença, deve haver alguma estabilização e até a pacificação, né? Que seria o princípio maior do Código de Processo e da própria função jurisdicional, é pacificar a sociedade. Às vezes os mecanismos processuais acabam incentivando o litígio e não pacificando. Então a gente consegue ver que essa tua exposição aí contribui para uma redução de litígio, ainda que com certeza uma das partes não vai ficar satisfeita se aquele entendimento prevalecente não é aquele que condiz com o seu, né, com o que está postulando em juízo, mas é uma forma de contribuir para a redução de processos. Então, passando para um próximo tema, doutor Telmo, o que o senhor nos traz para ilustrar aí as inovações do Código de Processo Civil e reflexos na atuação da advocacia pública? Primeiro eu queria que o Paulo seguisse a aula, que eu estou aqui aprendendo, estava anotando, né? Uma didática, né? Didática, né? Não, eu vou me arriscar a falar um pouquinho sobre consensualidade na tua frente, Elisa. Que é um risco, porque é mestra nisso, né? Sabe? Participou de vários eventos, até promovidos pela... Tive a oportunidade de te convidar para palestrar em eventos que nós produzimos em relação a esse tema. Eu acho que nós não podemos falar em consensualidade no âmbito da administração pública, métodos alternativos de resolução de conflito no âmbito da administração pública, se nós não tivermos presentes por que essa questão se transformou em algo relevante, né? A nossa advocacia, não só a pública, a advocacia privada, a advocacia como um todo, ela é, na sua essência, do litígio. Ela é adversarial por natureza, né? Pelo menos era, né? No entanto, a Constituição de 88, denominada pelo doutor Ulisses como Constituição Cidadã, né? Ela veio e nos ofertou, né? nos deu tantos direitos, né? Tantos direitos, tanto contra o poder público, né? Saúde, educação, moradia. O elenco é interminável, quase, de direitos contra o poder público. Uhum. E direitos também entre os privados, quer dizer, proteção dos direitos do consumidor, proteção... Ou seja, é uma série de direitos outorgados pela Constituição de 88, uma Constituição democrática, também com muita participação popular, né, que o judiciário mudou. Ele virou em outra coisa. Ele era até 88 se falava em... normas constitucionais não eram autoaplicáveis. Uhum. Você lembra de quem estudou lá atrás, né, Paulo? Não, se não regulamentar, o direito esse não existe. Então, tu tem direito à saúde, mas, na verdade, se não tiver uma lei que diga que tem que te entregar o medicamento tal, tu não tem direito à saúde. E isso houve a Constituição de 88 e a interpretação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal a ela nos anos seguintes redirecionou todo esse processo. E, óbvio, natural que isso produzisse uma escala de demandas que nós nunca tínhamos visto antes. Então, eu acho que a questão do próprio Supremo, do próprio Poder Judiciário, começar a dirigir para o lado da consensualidade, tanto no âmbito da administração pública como fora, né, tem um pouco a ver com isso. Se não, eu diria até mais. Acho que tem muito a ver com isso. Ou seja,
nós vimos que o sistema de justiça que nós tínhamos e a forma que nós tínhamos de solucionar os conflitos, ele não era capaz de enfrentar a demanda e o volume de demandas que a outorga de tantos direitos, legítima outorga, né, gerou de conflitos. Então, isso fez com que o Poder Judiciário, inicialmente, creio eu, pegasse e dissesse, olha, nós temos que resolver isso fora daqui. Porque aqui nós não estamos dando conta de resolver isso. Né? E isso, obviamente, foi produzindo um efeito. O Judiciário diz uma coisa, o Legislativo começa a pensar, né? E as próprias administrações, e no âmbito da administração pública, pior ainda, porque no âmbito da administração pública, nós tínhamos aquela ideia lá antiga de que não posso abrir mão o interesse público, indisponível. É indisponível, o interesse público aqui tomado no seu mais... na sua extensão maior, como se tudo fosse interesse público, tudo é indisponível. Como é que eu vou consensuar isso nesse espaço? Né? Então, é uma realidade que se impõe e que traz com ela a necessidade de uma mudança de paradigma, uma mudança de posicionamento, né, do poder público e da administração pública dentro desse contexto. Então, mais do que vamos dizer, uma opção livre, para mim, ela foi um caminho que se impôs. Ele se impôs como um caminho. Ou nós fizemos isso, ou nós vamos ficar abarrotados aqui e nós não vamos conseguir resolver, né, esse problema. E aí, óbvio, lá no CPC, isso já era uma realidade. Porque a Constituição de 88, vamos dizer, as interpretações da Constituição, né, sobre essa questão toda que envolve os direitos, e aqui vão ficar mais naqueles voltados contra o poder público, porque é o que nós estamos mais direcionando, né, que os direitos que são deferidos contra o poder público, saúde, mais especificamente, segurança, políticas públicas. Políticas públicas de excelência, por excelência, né? Esses direitos, eles foram se consolidando ali na década de 90. Ou seja, na década de 90, o Supremo começou a dizer, o direito à saúde não precisa de uma lei mediando que está na Constituição e o cidadão que vai receber aquele direito, né? Isso fez com que se mudasse o processo. O processo, então, gerou um movimento muito grande de demandas, né? E nós somos testemunhas oculares disso, né? Porque nós vimos as demandas contra o Estado do Rio Grande do Sul, no nosso caso, como procurador de Estado, se avolumarem de uma forma absurda, né? Absurda mesmo, né? Tão absurdo que no STJ, que é onde se interpreta, por final, a legislação federal, né, os maiores demandantes, os maiores clientes, né, são exatamente os entes públicos, né? Ou seja, eles são os grandes demandados desse processo todo. Isso nos impôs que nós tivéssemos uma outra forma de solução, né? E o CPC, lá em 2015, já sinalizou com isso. Sim. Disse, olha, Estados, pegou e puxou a orelha dos entes, né? União, Estados, municípios, criem câmaras de mediação e conciliação. Resolvam os seus problemas. Porque nós tínhamos o absurdo, né? Que é a autarquia disputando com o ente que criou. Uma secretaria, né? Enfim. Um ente que criou. Seria aqui no nosso raciocínio, o IP botando em juízo o Estado, né? Está tudo dentro da mesma estrutura, né? Então, as primeiras começaram exatamente tentando resolver essas questões internas, né? Que é um dos incisos que tem
nessa disposição do CPC. Mas ele, vamos dizer, ele convida, mais do que convida, ele impõe, né? Porque não diz poderão criar, não diz deverão criar, o dispositivo diz criarão, ou seja, tem que criar, né? Para poder ter um espaço de solução dessas demandas. E depois, logo em seguida, o CPC é de março, nós temos logo em seguida a lei de mediação, que de novo impõe, né, trata da mediação no âmbito da administração pública, né? Eu vejo com... Eu queria que estivesse mais... que nós tivéssemos andado mais nesse tema, né? Porque nós temos CPC de 2015, entrou em vigor em 2016, ou seja, já temos lá 9 anos de 9 anos de edição, mais 8 anos de vigência, né? Eu acho que nós andamos pouco, nós tínhamos que andar mais. Agora, para andar mais, nós temos que realmente nos despir um pouco daquele... Pode ser que quando essa geração que foi criada, né, numa advocacia adversarial por excelência, esteja saindo, né, pode ser que isso tenha uma forma mais fácil de se consolidar, né? Aí, exemplo, eu acho que a gente tem muito espaço, nós temos a administração pública, até pelo tamanho dela, ela comete ações que efetivamente merecem ser corrigidas, né? E como tal, nós temos que ter, nós advogados públicos, né, nós temos que ter a coragem e o compromisso de dizer, aqui nós erramos. Então nós temos que concordar, erramos, vamos desfazer. Eu, quando tive, antes da minha aposentadoria, tive a oportunidade de fazer alguns acordos na Procuradoria do Domínio Público. Porque quando eu olhava o processo, chegava a conclusão que nós não tínhamos razão, que efetivamente nós nos equivocamos, que efetivamente a penalidade aplicada à empresa de multa não foi notificada como tem que ser notificada, tem um erro. Vamos corrigir esse erro. Vamos dizer, senhor, vocês têm razão, realmente. Vamos fazer dessa forma, né? Mas não estou falando só disso também, estou falando de... Porque muitas vezes os dois têm razão. Cada um no seu tamanho, né, dentro do processo. Nós temos que ter condições de conciliar, nós temos que ter condições de abrir mão de determinados espaços para que o outro possa abrir mão dos espaços dele e que nós possamos construir uma solução melhor para todos, que atenda a nós, a administração pública, e que atenda o cidadão administrado, que ao fim e ao cabo é o nosso objetivo, né? Ou seja, nós não somos adversários do cidadão, ao contrário, o Estado existe para melhorar a vida dos cidadãos. Então, essa é uma mudança conceitual que tem que ser feita. E que sei que nós instrumentos temos vários, os mais diversos. Nós podemos conciliar, nós podemos mediar, nós podemos negociar, nós podemos fazer das mais diferentes formas esse tipo de composição. Mas nós temos que também nos reprogramar para fazer isso, né? E nos reprogramar como Estado mesmo, como ente, né, para que isso seja uma realidade que atenda aos nossos interesses e aos interesses do administrador. Confio muito que isso, do administrado, mas confio muito que isso vai acontecer, porque o cerco vai se fechando, né? Ou seja, explosão de demandas, o judiciário não dá conta de resolver aquilo tudo que está lá, né? Do outro lado, pressão do Estado para que ele pague o que ele deve, né? Ou seja, botar em dias precatórios, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, porque enquanto isso não existisse também, ficava uma posição mais confortável para o Estado. Não conciliar, no caso. Não tem, por que eu vou conciliar? Vai ser um precatório, vou pagar quando der. Isso. Agora não, agora ele vai ter que pagar. Então, assim, todas essas pressões, eu acho que elas vão nos conduzir
sim a um tipo de composição que seja mais barata, porque o processo judicial, e o Dr. Paulo estava referindo ali, o processo judicial é uma solução cara. Para todos. Para todos. Ela é cara. Tu tem que sustentar um poder judiciário. A parte tem que pagar honorários, tem que pagar custas, tem que pagar... Né? Ela é uma solução cara para todo mundo. Né? Então, se nós conseguirmos uma solução que atenda melhor, de uma forma consensuada, muito melhor nós vamos atender aquilo que é o objetivo da administração pública, que é atender as pessoas, que é promover uma vida melhor, que é dar às pessoas condição de ter uma vida melhor naquele espaço geográfico que aquela administração pública comanda. Né? Então, eu tenho muita fé que isso vai melhorar, mas eu acho que ela vai ter que ser meio empurrada pelas condicionantes da vida do sistema de justiça. Esse vai ser a forma de nós conseguirmos fazer uma mudança, vamos dizer, uma mudança quase que filosófica na nossa atuação. Sim, cultural, né? Cultural. Senão nós vamos ficar andando para trás, né? E outra coisa que sempre que tu bota no judiciário a solução, sempre que tu bota a solução num terceiro. Né? Quem diz que o judiciário é o melhor lugar para nós definirmos, como disse o Dr. Paulo, determinado tributo, se naquele caso concreto incide ou não incide. Né? Tem o fato, tem que discutir o fato, ninguém melhor do que quem está no dia a dia desse processo. E chamar dentro do espírito dos artigos iniciais do CPC, de cooperação, de boa-fé, de conduzir a uma decisão de mérito rápida, dentro daqueles dispositivos todos, daquelas finalidades do CPC, conduzir a isso. Né? Abrindo mão, sim, se o Estado não tiver razão, tem que dizer que não tem razão. Né? E está resolvido. E a disputa, essa disputa pura e exclusivamente, vamos dizer, pela disputa, feita eventualmente pelo contribuinte, sim, ela vai se esvaziar no caminho. Ela vai se esvaziar porque vai estar visto que aquilo ali, que a resistência só vai ocorrer quando efetivamente a gente tiver razão. Isso não quer dizer que não vai se fazer disputa de interpretação da lei. Isso é outra coisa. Né? Mas o espaço de composição do litígio, para que o litígio não seja um fim em si mesmo, né, eu acho que esse espaço está aberto e mecanismos nós temos. O que nós temos é que, efetivamente, botar eles a rodar. Perfeito, Thelmo. Bom, eu vou me controlar aqui para não fazer muito comentário, né? Já vamos deixar aí talvez um pedido para a gente tratar de um tema só da consensualidade aí num próximo evento, que ele é um tema novo, né? Ainda que a gente fale que ele já vem previsto aí, mas ele é realmente novo para todos nós. Mas eu acho que, até na linha do que o Paulo falou, né? O Código de Processo Civil, ele é um convite para uma racionalização da utilização do processo judicial, né? Ele ser utilizado de uma forma produtiva, né? Que o resultado que ele traga seja esse de pacificação e ele não seja um fim em si mesmo, né? De sustentar um litígio até as instâncias superiores e mesmo sabendo que aquela decisão que vai vir, a gente já sabe de antemão que ela é contrária, né? A administração pública usa muito disso, né? Sabendo que vai perder, recorre mais pela cultura do recurso e da litigância mesmo, né? Então, o CPC ele é um convite mesmo à consensualidade, ele traz isso como um princípio fundante, não só para advogados, né? Para juízes, promotores, toda a sociedade é convidada a tratar da consensualidade e a advocacia pública recebeu aí um grande convite, né? A partir dessas câmaras, né? Porque o Código de Processo Civil ele fala expressamente que as câmaras administrativas elas devem funcionar na advocacia pública. Então, realmente, os advogados públicos estão recebendo essa missão aí de construir soluções extrajudiciais nesse outro espaço que não o poder judiciário, mas é um desafio porque acho que para isso primeiro a gente precisa desafogar um pouco
os advogados a gente ainda lida com uma enxurrada de processos, né? E para lidar com uma autocomposição, com uma mediação, a gente precisa ter um tempo, precisa ter um tempo de diálogo, né? É um outro tempo que não do processo judicial, né? A gente precisa ter esse espaço construído de uma forma mais convidativa, né? Não deixar uma pilha lá de 100 processos em stand-by para tratar de uma mediação, preocupado com aquela... Enfim, com a enorme demanda que a gente ainda tem, né, de processos em tramitação. Mas é ótimo, acho que a gente encerra aqui esse segundo bloco do episódio e fazemos um breve intervalo e voltamos para o encerramento. Então, estamos de volta aqui com o nosso último bloco do 5º episódio do podcast Procurando o Quê? É uma iniciativa da Escola Superior da Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos tratando do tema da advocacia pública no novo Código de Processo Civil. Eu sou aqui a Elisa Ait, eu estou com os colegas Paulo Basso e Thelmo Lemos Filho. E nós vamos agora passar, depois de um riquíssimo debate e excelentes colocações, aprendi muito aqui com todas as exposições que foram trazidas. A gente vai falar, fazer o arremate do que foi dito, trazer algumas reflexões finais, né, sobre esse tema e talvez aí sugestões de aprimoramento, o que a gente pode trazer de contribuição para o ouvinte, quem nos assiste, para ficar aí desse episódio tão rico que a gente trouxe aqui por meio da nossa escola. Então, Thelmo, te passo a palavra primeiro. Obrigado, Elisa. Eu vou inicialmente reiterar o meu agradecimento à escola pelo convite que me formulou para estar aqui. Prometo ser disciplinado em relação ao tempo, né? Até porque já fui indisciplinado o suficiente nos blocos anteriores. Mas eu gostaria só de, como conclusão, reafirmar aquilo que acredito. O CPC foi uma oportunidade única que nós tivemos de fazer a afirmação da advocacia pública no âmbito infraconstitucional, e realmente creio que nós conseguimos ocupar o espaço que nos foi possível naquele momento histórico. E nós temos, sim, muito espaço para trabalhar em temas que são relevantes, né? Ou seja, nós ainda temos muito a andar, né, na questão da consensualidade, que eu falei no bloco anterior, na questão que envolve a leniência, que é um outro tema que eu acho relevante, a questão que envolve as ações de improbidade, que o Congresso interpretou de uma forma, deliberou de uma forma, tirando a competência do ente de produzir, de entrar com ação de improbidade, o Supremo teve que corrigir, e vários outros espaços, né, que eu acho que nós temos, eu acredito que nós temos que ocupá-los e fazer com que isso se reafirme e se consolide. A advocacia pública é algo em construção, nós somos os agentes da construção e nós temos muito espaço para trabalhar em relação a isso. Vamos em frente, vamos produzir uma advocacia pública que atenda a cidadania, que ao fim e ao cabo é o objeto da nossa prestação de serviço. Ótimo, Thelmo, muito obrigada. Paulo Basso, o que o senhor nos tem a dizer nesses minutos finais? Não, assim como fez o Thelmo, eu quero iniciar agradecendo primeiro a gentil condução da Elisa, que fez considerações que também nos trouxe aprendizado. E o Thelmo nem se precisa dizer, né, que a convivência e sempre ouvir, a gente sempre está aprendendo e muito. E também um agradecimento muito especial à presidente da nossa escola, Adriana Kuhn, que nos deu essa oportunidade de falar aqui. E eu também gostaria de enfatizar assim, a alegria de ter podido participar como um agente da sociedade de uma corporação da formulação de uma lei, né? Apresentando sugestões a quem de direito, no caso ao parlamento, que a partir daí produziu um resultado muito positivo para a advocacia pública, consolidando esta figura no Código de Processo Civil, afirmando os valores constitucionais e
E a advocacia pública, é sempre bom dizer que não é um direito dos procuradores e procuradoras do município, do Estado, da União. É uma garantia da sociedade, porque quando se faz a defesa do interesse público, está se zelando pelo erário, está se zelando pelo patrimônio público, e as regras de judicialização é importante que sejam disciplinadas e tenham ali o valor próprio, como ficou afirmado agora no Código de Processo Civil de 2015, vigência 2016. Então, na minha experiência de advocacia pública, iniciada no ano de 1991, então há mais de 33 anos, eu percebo claramente uma mudança também de postura dos procuradores na questão, por exemplo, dos recursos, que foi o tema, eu vou me focar, que foi o tema que eu abordei. No passado, havia sempre a preocupação com o interesse público e que tudo deveria ser questionado até a última instância. Eu hoje atuo numa equipe na Procuradoria Fiscal que chama-se Equipe de Atuação Estratégica, Equipe de Recursos e Atuação Estratégica. Então, nós temos a incumbência ali de fazer recursos especial e extraordinários aos tribunais superiores, STJ e STF. E eu posso assegurar que hoje nós fizemos muito poucos recursos. Por quê? Nós observamos muito os precedentes, respeitamos essas decisões vinculantes, nem poderia ser diferente, mas os precedentes assim, já consolidados também nós utilizamos e quando nós constatamos assim, decisões vinculantes, mas que, por exemplo, a minha área de atuação é a Procuradoria Fiscal, a Receita Estadual, continua a agir ali com certo descompasso com aquela interpretação, nós procuramos orientar a Fazenda e eu posso dizer que já existem normas estaduais alteradas com este fundamento, inclusive no texto, assim, quando é decreto, considerando o repetitivo número tal, muda ali a orientação. Já existem situações. Então, houve sim uma evolução. Os recursos hoje são feitos, eu até posso dizer, na nossa relação ali entre fisco e contribuinte, em muito maior escala pelos contribuintes do que pelo fisco, que recorre somente mesmo naqueles casos em que ainda há espaço de discussão judicial para continuar, então, a se fazer a disputa da melhor interpretação até que ela, enfim, prevaleça e uma vez prevalecendo por um desses instrumentos que eu referi ali, do repetitivo, da repercussão geral no recurso extraordinário, passar a ser esta a conduta a ser adotada não só pela advocacia pública, como também pela própria Fazenda Pública na sua relação com os jurisdicionados, com os cidadãos, com os contribuintes. E eu vejo que, nesse sentido, o Código de Processo Civil, ele como tu disseste também, ele é um campo que estimula a prática de diminuição de litígios, de diminuição de recursos, e ele também faz isso trazendo um magistrado para esse campo. E eu destaco, né, o artigo 489, que também é uma inovação do CPC, que é o dever de fundamentação. Então, por exemplo, em relação aos precedentes, está referido lá no parágrafo 1º, inciso 6º, que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento. Ou seja, para o magistrado deixar de aplicar uma daquelas decisões de caráter vinculante, ele tem que fazer como nós denominamos o distinguish. Se não o fizer, a decisão não se considera fundamentada. E o outro também elemento importante que tem no dever de fundamentação do magistrado é ele examinar os argumentos das partes. Porque não se considera fundamentado a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Então, e também é outro espaço para dizer, olha, a parte tem que ser ouvida naquilo que está argumentando. Então, eu acredito sim que o CPC ele trouxe instrumentos inovadores e nós, operadores de direitos, temos que fazer vingar e evoluir cada vez mais esses instrumentos para diminuir a judicialidade e
ter um ambiente de maior pacificação na sociedade. Uhum. Então, é com essas palavras que eu encerro a minha participação, renovando os agradecimentos. Belas palavras, Paulo. Então, a gente encerra esse 5º episódio, o primeiro da temporada 2024. Foi uma honra aqui para mim mediar esse debate. Acho que todos nós aqui aprendemos muito. Né? Os colegas Paulo e colegas Telmo têm muito a contribuir, se a gente escolhesse qualquer tema aqui, né, Adriana, a gente poderia nos servir aí de um banquete de conhecimento e, ao mesmo tempo, de humildade, né, devido a toda a trajetória que vocês têm dentro da PGE e todo o conhecimento que vocês trazem e contribuem, né, o Dr. Telmo já contribuiu, porque já está inativa, mas contribuíram muito aí para o engrandecimento da nossa Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. Então, não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, o Spotify está no ar também, para quem quiser só nos ouvir, mas quem quiser nos assistir. E em breve teremos aí já um 2º episódio. Muito obrigada e até mais.